Tá chegando um relatório do Irã dizendo que ou Israel ou os Estados Unidos atacaram a instalação de enriquecimento de Natanz. Mais uma vez, uma importante instalação nuclear do Irã foi atingido. O alvo foi Natanz, um dos locais mais importantes para o urânio do país, que fica a cerca de 240 quilômetros ao sul de Teherã. Em 3 semanas, os Estados Unidos bombardearam o local 2 vezes com bombas pesadas capazes de penetrar no subsolo. Mas desta vez, o dano foi mais profundo. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso faz uma grande diferença para o nosso conteúdo. Criador, muito obrigado e agora vamos começar. Na manhã de 21 de março de 2026, a instalação foi atingida novamente. As entradas dos túneis desabaram, as passagens de ar foram bloqueadas e as estradas de acesso foram destruídas. No subsolo, a cerca de 50 metros de profundidade e cercado por concreto espesso, havia uma seção que ficou completamente isolada. Dentro dela estava armazenado urânio enriquecido. Também é possível que pessoas tenham ficado presas lá dentro. Com o passar do tempo, o ar vai diminuindo, o ambiente esquenta e não há mais como se comunicar com o lado de fora. E mesmo que quisessem ajudar, era quase impossível, porque qualquer movimento para abrir novamente a entrada poderia ser detectado e imediatamente alvo de ataque. Porque os Estados Unidos ainda estavam de prontidão caso houvesse qualquer movimento. O que foi usado na operação foi o B-2 Spirit, um bombardeiro furtivo difícil de ser detectado pelo radar. Ele decolou da base aérea Whiteman, no Missouri, e viajou por quase 18 horas antes de chegar ao Irã. De acordo com a mídia israelense, foram usadas bombas anti-bunker no ataque. Israel já havia atingido Natanz na primeira semana da Operation Epic Fury. O alvo deles eram 3 áreas subterrâneas da instalação, usando suas próprias bombas poderosas, possivelmente GBU-72 ou GBU-28. Depois disso, os Estados Unidos vieram em seguida e atingiram a área principal onde as centrífugas estavam instaladas. Foram usadas 2 bombas GBU-57 enormes capazes de penetrar o solo antes de explodir. Em outras palavras, não foi apenas um ataque que aconteceu. Foi um ataque conjunto de Israel e dos Estados Unidos que atingiu as partes mais importantes da instalação. Israel atacou primeiro, enfraquecendo a estrutura. Depois, os Estados Unidos atacaram e o impacto foi maior. Em 3 de março de 2026, a Agência de Energia Atômica confirmou que houve grandes danos nos prédios na entrada de Natanz. Por causa disso, o acesso ao subsolo foi cortado. O núcleo da instalação em si ainda não foi totalmente destruído, mas também não pode ser facilmente alcançado. No dia 21 de março, os Estados Unidos voltaram usando o mesmo tipo de bomba, mas atingiram um alvo diferente. Desta vez, não só as entradas, mas uma área mais interna do complexo foi atingida. Esse foi o 5º grande ataque a Natanz. Para entender o tamanho disso, você precisa ver como é o lugar. A instalação principal fica a 40 a 50 metros de profundidade, debaixo da terra, é cercada por concreto grosso para proteção. Lá dentro, há grandes salões que podem acomodar até 50.000 centrífugas. Na superfície, há 2 grandes prédios que chegam a quase 2.500 metros, incluindo os escritórios que podem acomodar cerca de 1.000 pessoas. Mas não termina aqui. Há uma outra parte que é ainda mais misteriosa. A cerca de 1 milha ao sul, há outro local, a Pickaxe Mountain Facility. Dentro das Montanhas Agros, foi construída a parte mais nova do complexo. Foi escavado na montanha e chega a ter até 100 metros de profundidade. Há relatos de que a parte mais sensível foi transferida para até 800 metros abaixo do solo. É ainda mais profundo que algumas instalações subterrâneas conhecidas. Agora, a pergunta é: bombas grandes conseguem alcançar essa profundidade? Não, mas esse também não é o objetivo. O que foi atingido foram os acessos de entrada e as saídas de ar. Essa é a parte mais importante para o funcionamento de toda a instalação. Quando essas partes são danificadas, o conteúdo se torna inutilizável, mesmo que a estrutura permaneça intacta. É nesse momento que a situação se agrava. Quando as entradas desabam, não fica claro o que ou quem ficou lá dentro. As áreas subterrâneas de Natanz não foram feitas para serem habitadas por muito tempo. Eles precisam de fornecimento contínuo de eletricidade, água para resfriamento, ar limpo e produtos químicos para a operação. Como as centrífugas giram em altíssima velocidade,
elas geram muito calor. Quando esses sistemas de suporte falham, não é só a operação que para. O interior da instalação também se torna perigoso. Se o calor não for dissipado, os rotores das centrífugas deformam e todo o sistema é danificado. Se as passagens de ar também forem danificadas, como os Estados Unidos miraram em Fordo em junho de 2020, pode ser que o controle de temperatura interno tenha sido perdido. E há uma questão ainda mais séria. Quantas pessoas ficaram lá embaixo? Como a instalação pode acomodar até 1.000 pessoas, é provável que houvesse funcionários de plantão no momento do ataque. É possível que eles tenham ficado presos lá dentro, em um local subterrâneo, cujas saídas agora estão bloqueadas. Além disso, há o perigo do gás UF6. Quando esse gás se mistura com a umidade, ele se transforma em ácido fluorídrico. É uma substância química que pode ser fatal em um ambiente fechado em apenas algumas horas. Sem eletricidade, sem ar, sem luz e sem comunicação. A uma profundidade de 40 a 50 metros não entra ar natural. E como as entradas e as linhas de conexão estão danificadas, também é quase impossível se comunicar com o lado de fora. Nessa situação, é quase impossível realizar uma operação de resgate de fora. É preciso primeiro remover as entradas desmoronadas, mas, em meio à guerra, isso é perigoso porque os Estados Unidos ainda estão de prontidão e podem atacar novamente se virem qualquer movimento. O Irã diz que não houve vazamento de radiação e isso também foi confirmado pela Agência de Energia Atômica. Mas essa informação tem suas limitações. A Agência de Energia Atômica não tem acesso direto porque as entradas estão fechadas. Os dados deles vêm apenas de medições remotas, não das condições reais lá dentro. Há outra questão sensível que não tem sido muito discutida. A presença de pessoal russo na usina nuclear de Bushehr, há milhares de especialistas trabalhando. De acordo com a Rosatom, o total de funcionários é de cerca de 3.000 e aproximadamente 700 deles são cidadãos russos. No dia 3 de março, como precaução, o reator foi desligado. Algumas pessoas foram evacuadas, cerca de 150 pessoas, mas ainda há centenas que permaneceram dentro da instalação. Agora surge a pergunta: há funcionários russos em Natanz? Não há uma resposta clara, e às vezes esse tipo de silêncio tem um significado. Sabemos que o Irã tem uma relação de longa data com especialistas estrangeiros. Desde a década de 1990 recebeu apoio técnico da Rússia e da China. Algumas empresas russas forneceram equipamentos e conhecimento, enquanto alguns projetos de centrífugas foram associados à rede do Paquistão. A Rússia também construiu a usina nuclear de Bushehr. Em 2025, a Rosatom até assinou um grande contrato para um novo projeto no Irã. Com esse contexto, é difícil dizer que não há nenhuma conexão com Natanz. Mas, por outro lado, também não há evidências claras que comprovem isso. Continua sendo uma dúvida. Não está confirmado, mas também não pode ser negado. Também chama a atenção a reação da Rússia após o ataque. O Ministério das Relações Exteriores deles chamou isso de violação do direito internacional. Putin também enviou uma mensagem ao Irã dizendo que Moscou é um amigo leal e parceiro confiável. Palavras fortes. Mas ficou só nisso e nenhuma ação concreta se seguiu. Também não há nenhuma medida clara da Rússia para ajudar o Irã na luta. Não houve oferta de sistemas de defesa aérea e nenhum apoio direto na guerra. Há um motivo para isso. Embora a Rússia se oponha ao bombardeio ao Irã, também não deseja que o Irã vire uma potência nuclear. Isso pode ser uma ameaça aos próprios interesses dela na região. Por isso Moscou age assim. Palavras fortes, mas nenhuma ação concreta. Enquanto isso, de acordo com imagens de satélite e análises, os danos na superfície são extensos. Há relatos de que o Irã tem 27 bases subterrâneas, escondidas dentro das montanhas, com um total de 107 entradas de túneis. Dessas, os Estados Unidos e Israel já atingiram uma grande parte. Muitas das passagens foram danificadas ou completamente fechadas. Isso significa que muitos equipamentos e munições ficaram presos debaixo da terra. Mas a história não termina aí. Segundo o relatório, a resposta do Irã foi rápida. Em cerca de 48 horas após um ataque, eles conseguem criar uma nova entrada para restaurar o acesso ao interior. Isso mostra o quão profunda e avançada é a engenharia subterrânea do Irã. Cada vez que uma entrada é destruída, eles conseguem fazer outra em apenas cerca de... Os Estados Unidos atacam, o Irã cava novamente e o acesso é restaurado. Isso se repete continuamente e se torna uma parte cara e lenta da guerra.
Mas Israel está tentando mudar isso. Há sinais de que suas capacidades de detectar o que está debaixo da terra estão melhorando. Nos ataques recentes, ficou claro que agora é possível detectar sinais como calor, movimento e vibrações, mesmo quando estão escondidos dentro da montanha. Isso mostra que se esconder no subsolo já não é tão seguro. Isso também significa que é fácil destruir um bunker, mas quando você já consegue ver o alvo, fica mais fácil planejar como atacá-lo. Ao mesmo tempo, surge uma nova preocupação. Há relatos de que a mídia conseguiu acesso a algumas instalações subterrâneas de mísseis do Irã. Isso levanta questões sobre como eles conseguiram ver isso, se foi permitido ou se há outro motivo. Ainda não está claro se isso foi um sucesso de inteligência ou se o Irã mostrou de propósito. Mas uma coisa é certa, a rede de túneis é ampla e complexa. Por exemplo, na Casma Mountain Facility, ao sul de Natanz, há 2 pares de entradas de túneis, uma no leste, outra no oeste. Elas foram reforçadas com concreto espesso e receberam espaços extras após o conflito de junho de 2025. Também há imagens de satélite que mostram movimentação interna, como veículos saindo após um ataque. Isso significa que, mesmo atingido, o sistema ainda tem capacidade de se recuperar e operar. Há indicações de que o Irã pode ter transferido os materiais mais importantes, como o urânio enriquecido, para instalações mais profundas antes dos ataques. Também é importante entender o que realmente é Natanz. Não é um reator nuclear, é uma instalação de enriquecimento. Isso faz uma grande diferença. Significa que não é como Chernobyl ou Fukushima, que tem risco de um grande colapso nuclear. Não há um núcleo de reator que possa causar uma reação em cadeia. Mas isso não significa que não haja perigo. O tipo de risco é apenas diferente. Primeiro, há o risco de vazamento de gás UF6. O hexafluoreto de urânio é usado nas centrífugas e é extremamente perigoso. Quando ele se mistura com a umidade, se transforma em ácido fluorídrico. É um produto químico que pode causar danos graves ao corpo. Se houver vazamento de uma linha ou centrífuga danificada, ele se espalha rapidamente. Isso é especialmente perigoso em locais fechados e subterrâneos. Em segundo lugar, há a possibilidade de um baixo nível de radiação. O pó de urânio pode se espalhar a partir dos equipamentos danificados, mas geralmente isso fica limitado a uma área específica e não é tão amplo quanto o efeito de um acidente de reator. Em terceiro lugar, de forma mais silenciosa e perigosa, está o efeito ambiental de longo prazo. Se houver materiais deixados dentro da instalação danificada, existe a possibilidade de que, aos poucos, eles acabem atingindo a água em Natanz fica perto de áreas agrícolas. Se a água for afetada, pode haver um impacto de longo prazo na natureza e nas pessoas ao redor. Isso não é um desastre repentino, mas é perigoso de outra forma. O efeito é lento, mas contínuo. No nível de impacto regional, Natanz não será como Chernobyl. Mas isso não significa que os países vizinhos não estejam preocupados. Os estados do Golfo e o Iraque estão preocupados devido à perda de controle em algumas instalações nucleares do Irã. Por causa disso, os sistemas de monitoramento de radiação na região dispararam alertas. O apelo da Agência de Energia Atômica para ter cuidado e evitar incidentes mais graves mostra o quão séria é a situação. No momento, a AIA diz que ainda não há expectativa de grande impacto de radiação. Mas as informações deles são limitadas. O acesso deles já está restrito há muito tempo, já faz alguns meses. Por isso, eles não conseguem verificar a quantidade exata, especialmente do urânio de baixo e alto enriquecimento. Em outras palavras, não há uma imagem clara de onde estão e quanto desses materiais existem agora. E é aqui que a situação fica mais complicada. Há analistas que dizem que existe a possibilidade de diferentes cenários, dependendo de onde esses materiais foram parar. Há relatos de que o Irã armazenou parte do urânio enriquecido do complexo de túneis de Isfahan em contêineres que são fáceis de transportar. Ao mesmo tempo, em junho de 2025, os Estados Unidos atingiram as entradas dos túneis em Isfahan com mísseis Tomahawk. Mas até agora não está claro o que aconteceu com os materiais que estavam dentro. É possível que o mesmo tenha acontecido em Natanz. As entradas foram destruídas, mas há relatos de que centenas de quilos de urânio enriquecido até 60% podem ter ficado dentro. Por muitos anos, uma das maiores ameaças do Irã foi sua capacidade nuclear. A mensagem era clara:
Se forem pressionados, eles podem fabricar uma arma nuclear. Mas agora a própria infraestrutura que sustenta essa capacidade está sendo destruída aos poucos. Como resultado, a própria instalação de Natanz pode já estar destruída ou não ser mais facilmente acessível. As centrífugas já foram danificadas, as entradas foram fechadas, os dutos de ventilação também foram selados e até agora ninguém tem certeza de como está a situação dentro da montanha. Mas há uma coisa importante que precisa ser entendida. O programa nuclear não é apenas um prédio. Não se trata apenas de máquinas ou de uma instalação subterrânea. O verdadeiro programa nuclear é o conhecimento, é a ciência de como separar o urânio. São as habilidades para fabricar as peças críticas. É o processo de como juntar milhares de componentes para funcionar como um sistema. E esse conhecimento nenhuma bomba pode destruir. Ele está na mente dos cientistas, está nos engenheiros. Enquanto eles estiverem vivos, e enquanto o conhecimento for passado nas universidades e centros de pesquisa, ainda haverá capacidade de recomeçar. As máquinas podem ser destruídas em poucos minutos, mas o conhecimento não. E, na verdade, é mais rápido substituir os equipamentos do que apagar o conhecimento. Atualmente, no subsolo, a cerca de 40 a 50 metros de profundidade, existem instalações cujas entradas já estão fechadas. O fluxo de ar foi interrompido. É possível que o sistema de resfriamento já não esteja funcionando. E lá dentro, há centenas de quilos de urânio enriquecido que permanecem. Não está claro se há pessoas que ficaram lá dentro. Também não é possível confirmar se há especialistas estrangeiros, como russos, nessas instalações. Como há centenas de funcionários russos em outros locais nucleares do Irã, não é fácil afirmar que não estejam aqui. Enquanto isso, é possível que os Estados Unidos repitam o ataque, uma sexta, sétima vez ou até mais em cada camada. Isso danifica mais a parte física da instalação. Mas há uma questão ainda maior. Não importa quão fundo a bomba atinja, nem quão poderosa ela seja, será que ela consegue destruir completamente todo o sistema? Porque se o alvo forem prédios e máquinas, isso pode ser destruído. Mas se o alvo for o conhecimento e a habilidade que estão na mente das pessoas, aí já é diferente. E a resposta para essa pergunta é que vai determinar qual será o futuro do programa nuclear do Irã e como a situação vai mudar em todo o Oriente Médio. E é aqui que entra outro ponto importante que nem sempre é percebido de imediato. Não se trata apenas do que foi destruído, mas de quanto tempo vai levar para que tudo volte ao normal. Mesmo com o conhecimento do Irã, isso não significa que a recuperação será rápida. A fabricação de centrífugas não é algo simples. Isso exige os materiais certos, medidas exatas e um processo cuidadoso. Se houver algum erro, mesmo que pequeno, todo o sistema pode não funcionar. Além disso, também é necessário um local adequado para que elas funcionem. Não pode ser colocado em qualquer lugar. É preciso que o ambiente seja controlado, a temperatura esteja adequada e o fornecimento de energia seja contínuo. Se essas condições não estiverem presentes, eles terão dificuldade para manter toda a operação em funcionamento. É aqui que se vê o efeito dos ataques. Além das máquinas, o próprio local onde funcionariam também foi danificado. Mesmo com conhecimento completo, sem equipamento e instalações adequadas, não é possível retornar ao normal rapidamente. Nessas situações, o tempo é crucial. Quanto mais o tempo passa, maior fica a pressão. Não só de fora, mas também de dentro do país. Enquanto a capacidade não é restaurada, fica mais difícil mostrar que a situação ainda está sob controle. Ao mesmo tempo, outros países também estão observando. Enquanto o Irã tenta se recuperar, outros estão avaliando o quão forte o Irã ainda está. Isso depende do que eles vão perceber. As decisões deles podem mudar. Há outro efeito que não é imediatamente aparente. Quando há uma situação como essa, a confiança das pessoas e de outros países é afetada. Mesmo sem um grande acidente, já começa a haver preocupação. E quando há medo, o comportamento das pessoas e das economias muda. Por exemplo, o preço do petróleo pode subir, as empresas podem ficar mais cautelosas e as relações entre os países podem ficar mais tensas. Isso significa que, mesmo que a situação ainda não tenha piorado, já sentimos imediatamente seus efeitos. Há mais uma coisa importante. A luta não acontece apenas na terra e debaixo da terra. Também há uma batalha de informações. É importante o que as pessoas sabem e como elas entendem isso. Se um lado consegue mostrar que ainda está no controle da situação, a reação dos outros será diferente. Mas se ficar claro que eles estão enfraquecendo,
outros países podem mudar seu comportamento. Dessa forma, a situação se torna mais complicada. Não é mais apenas uma luta de armas ou tecnologia. Agora também é uma corrida contra o tempo, pela informação e pela forma como os outros veem a situação. Por enquanto, ainda há muitas coisas que não estão claras. Ainda não se sabe ao certo qual é a situação real dentro de Natanz. Também não se sabe quanta capacidade o Irã ainda tem e o que vai acontecer a seguir. Mas uma coisa é clara: a situação ainda não acabou. E à medida que o tempo passa, cada decisão se torna mais importante. Porque, neste ponto, até mesmo um pequeno movimento pode causar um grande impacto. E se isso crescer, não será apenas um país que será afetado, mas toda a região e possivelmente o mundo inteiro. Há mais uma coisa que deve receber atenção em uma situação como essa. Enquanto as instalações subterrâneas são danificadas, isso também afeta as atividades diárias na superfície. Isso não é imediatamente perceptível, mas vai sendo sentido aos poucos. Quando há esse nível de tensão, as pessoas ficam mais cautelosas. Existem lugares que são evitados, viagens que deixam de ser feitas e atividades que são adiadas por enquanto. Mesmo que não sejam diretamente afetados, ainda sentem a mudança. Com o tempo, o trabalho e os negócios também são impactados. Existem projetos que são interrompidos, empresas que preferem esperar antes de tomar decisões e investidores que se tornam mais cautelosos. Não é porque há um problema direto, mas porque não se sabe ao certo o que vai acontecer em seguida. Dessa forma, o efeito vai se espalhando gradualmente de um lugar para uma parte mais ampla da região. Há outro aspecto que devemos observar. Quando as instalações críticas são danificadas, é preciso monitorá-las. Não se pode deixar de lado os lugares que ainda têm materiais ou equipamentos restantes. É necessário ter segurança, monitoramento e uma verificação contínua das condições do local. Isso significa que, mesmo que não esteja mais sendo usado na operação, ainda há um esforço para garantir que não surjam problemas ainda maiores. E isso exige tempo, pessoas e recursos. Nessa situação, a atenção fica dividida. Uma parte está focada nos reparos, outra parte está focada na segurança e outra parte está focada no planejamento dos próximos passos. Quando tudo isso acontece ao mesmo tempo, a operação do sistema se torna mais complicada. Existe outro efeito que não é imediatamente visível. À medida que as instalações são danificadas, a forma de pensar das pessoas envolvidas no programa pode mudar. Eles se tornam mais cautelosos, mais silenciosos e preferem não mostrar toda a sua capacidade. Não é porque perderam a capacidade, mas porque não querem ser alvo novamente. Nessa situação, a estratégia muda. Não é mais apenas uma demonstração de força, mas sim uma movimentação mais cuidadosa. E quando isso acontece, fica mais difícil para o inimigo saber qual será o próximo passo. Mas isso também tem um preço. Quando está muito silencioso, fica mais difícil mostrar que ainda há controle da situação. E quando os movimentos não são claros, surgem ainda mais perguntas. À medida que essas perguntas persistem, elas se tornam parte de uma conversa maior. Não é só sobre o que foi perdido, mas sobre o que ainda resta. Não é só sobre o que aconteceu, mas sobre o que pode acontecer. E nesse ponto, cada pequeno detalhe se torna ainda mais importante. Mesmo um movimento simples, mesmo uma pequena informação, pode causar um grande impacto na percepção dos outros. Agora, a situação parece estar em um meio-termo. Ainda não acabou, mas também já não é mais como antes. Há coisas que já foram danificadas, há coisas que ainda não estão claras, e há coisas que ainda estão esperando pelo que vai acontecer a seguir. E enquanto estamos nessa situação, cada lado continua se ajustando. Tem quem observa, tem quem pensa e tem quem espera o momento certo para agir. Por causa desse tipo de situação, não é só a força que importa. O mais importante é quem é mais cuidadoso, quem se adapta mais rápido e quem consegue esperar mais. O que está acontecendo agora não é só sobre uma instalação ou um país. Isso faz parte de uma mudança maior em como esse tipo de situação é enfrentada. Há outro ângulo que deve ser considerado nessa situação. Enquanto todos focam nas instalações danificadas, ocorre uma mudança silenciosa nas precauções adotadas pelos países. O monitoramento está ficando mais rigoroso, as verificações estão aumentando e as reações a qualquer pequena mudança estão mais rápidas. E isso não é só para o Irã, mas para toda a região. Se algo inesperado acontecer, mesmo que seja pequeno, os países querem estar prontos imediatamente. Por isso, cada movimento está sendo feito com mais cautela,
e cada decisão está sendo pensada com mais cuidado. Ao mesmo tempo, a comunicação entre os países está se tornando ainda mais importante. Mesmo com a tensão, ainda é necessário um diálogo claro para evitar problemas maiores. Dessa forma, não é só a situação que está sendo monitorada, mas também os possíveis efeitos dela em um nível mais amplo. E enquanto esse tipo de situação continua, fica mais claro que a luta não é só sobre o que pode ser destruído, mas sobre como evitar que algo pior aconteça.